A paz do Senhor Jesus, meus amados, aqui é o pastor Fernando da Voz, como sempre de costume, trazendo sempre um devocional para o teu coração. E nessa manhã, eu gostaria de estar trazendo a respeito da biografia de José. José, aquele que foi governador do Egito. Mas antes de ele ser governador do Egito, ele teve que passar pelo processo. Processo esse que muitas das vezes eu e você, nós não queremos passar. Mas é necessário para amadurecimento da nossa fé e da nossa trajetória. Pois bem, a palavra do Senhor vai dizer que os irmãos de José agora resolvem vender José para os mercadores. E essa venda que os irmãos fazem, eles recebem 20 moedas de prata pela venda do seu irmão mais novo. Agora José é retirado do calabouço e levado para dentro do Egito. E os mercadores vendem José como mercadoria para Potifar. E agora Potifar pega José e coloca dentro da sua casa. E José ele começa a traçar uma trajetória a qual ele não queria passar, porque seus irmãos vendem ele para ofuscar o sonho de José. Mas eu tenho uma palavra essa manhã para você. Porque aquilo que não te mata, te fortalece. Calamandaravasubcomanasse. Tentaram vender José, venderam de fato. Tentaram ofuscar o sonho de José. Mas tudo isso cooperou para que ele se assentasse como governador do Egito. Porque lá na frente você vai ver José sendo o segundo homem da hierarquia do Egito, perdendo apenas para Faraó. Mas abaixo de Faraó, quem mandava no Egito todo era José. O próprio Faraó fala isso. Tu vai mandar também, só vai perder para mim. E agora, os irmãos vendem José para os mercadores. E os mercadores vendem José para Potifar. José começa a crescer na casa de Potifar, a ponto de tudo que ele fazer, as coisas darem certo. Potifar bota ele como chefe da sua casa. Você conhece a história, você sabe o que eu estou falando. Agora a mulher de Potifar olha para José, aquele menino, aquele jovem, lindo, belo, e sente desejo de deitar com ele. E José não cede. E aí você conhece a história. José é incriminado por um estupro, a qual ele não cometeu, ele fugiu da mulher. Porque a mulher queria deitar com ele e ele não quis deitar com a mulher do seu senhor. E agora, a mulher forja um estupro. E José agora vai parar dentro da prisão, mas dessa vez lá no cárcere, debaixo da casa de Faraó. E a palavra do Senhor vai dizer que dentro desse cárcere tinha dois homens lá, com duas profissões distintas. Um era padeiro e o outro era copeiro. E no decorrer da caminhada, ambos sonharam. E José teve a interpretação do sonho. José teve a interpretação e falou: o padeiro é ser enforcado, mas o copeiro, o seu trabalho, o seu emprego ia ser restituído. E de fato foi. E José fala para o copeiro: lembra-se de mim quando você chegar na presença de Faraó. Eu quero abrir um parênteses para falar para você que o tempo não é teu, José. O tempo é de Deus. Porque José manda o copeiro lembrar dele. E o copeiro lembrou? Claro que não. Porque não era a hora de José sair da prisão para se assentar na cadeira de governador. Porque tudo tem um tempo de Deus. Talvez hoje você está vendo esse vídeo, esse áudio, não sei de que forma vai chegar na tua vida, e você está se questionando: será que o meu tempo não chega? Já chegou o tempo do meu irmão, já chegou o tempo da minha irmã, e parece que eu estou ficando para trás. Não, tu não está ficando para trás. Ainda não é chegada a hora, nem momento, de Deus te exaltar. A palavra do Senhor vai dizer
que tudo que José interpretou aconteceu, porque ele tinha um dom de interpretar sonho. E a palavra do Senhor vai dizer agora que o copeiro, o trabalho dele foi restaurado. Pois bem, o copeiro não lembrou de José. Deus deu um sonho para Faraó. Faraó ficou perturbado. Mandou chamar os magos, mandou chamar os adivinhos, mandou chamar tudo, qualquer raça lá do palácio. E ninguém soube interpretar os sonhos. E agora, o copeiro aparece. Porque é assim. Tem momento na nossa vida que Deus vai nos deixar sozinho. Porque há um tratar de Deus conosco. Mas há momento que Deus vai enviar alguém para falar de nós. O momento chegou. O momento que José tão aguardava que o copeiro lembrasse dele, chegou. Mas não foi na hora que ele quis. Foi no tempo de Deus. E agora, o copeiro fica sabendo que Faraó tem um sonho. E está perturbado e ninguém sabe interpretar. O copeiro apareceu na hora certa. O copeiro falou para o Faraó, tem um hebreu aí. Que na época, quando eu estava preso lá no cárcere, ele interpretou o meu sonho. Interpretou também o sonho do padeiro. E tudo que ele disse aconteceu. O meu emprego foi restituído e o padeiro enforcado. O Faraó falou, manda trazer ele na minha presença. É tudo no tempo de Deus, irmão. É tudo no tempo de Deus. Agora, quando o Faraó manda chamar José, preste bem atenção no que eu vou te falar. José vai se apresentar a Faraó. A palavra do Senhor vai dizer que quando José se apresentou a Faraó, ele tinha a idade de 30 anos. Mas quando os irmãos vendeu lá atrás, ele tinha 17. Faz o cálculo. 30 menos 17 dá 13 anos. 13 anos Deus amassando. 13 anos sendo preparado. 13 anos no anonimato. 13 anos passando pelo processo para chegar diante do homem que representava o Egito, Faraó. Quando José chega na presença de Faraó com 30 anos, e Faraó, e Faraó conta o sonho, José interpreta, falando para Faraó, vai vir 7 anos de fartura, depois vai vir 7 anos de escassez. Esses 7 anos de fartura que vai vir, você tem que acumular, você tem que guardar. Para quando a escassez vier, você estiver mantimento. Faraó achou graça na interpretação dele. Porque não se achava pessoas com essa inteligência ali no palácio. E Faraó falou, quem eu vou botar para administrar as minhas finanças? E achou melhor botar José, porque interpretou o sonho. E agora a palavra do Senhor vai dizer que o próprio Faraó tira o anel do dedo e coloca no dedo de José. E manda trazer uma roupa, uma sandália, para o vestir. E fala, você passará a ser governador. Da mesma forma que eu mando, você vai mandar. Só perdendo para mim. Olha só. José agora é o segundo homem mais importante do Egito. José agora é o segundo homem mais poderoso do Egito, perdendo apenas para Faraó, que era rei. Abaixo dele, quem mandava era José. Olha o que Deus faz, gente. O que Deus tinha dado para José lá atrás, falando dos feixes que ia se encurvar diante do fecho dele, falando do sol, da lua e das estrelas que ia se curvar diante dele, se cumprindo, Deus honrando, mas tudo isso tem um processo e não para por aí não.
Agora que eu entro na mensagem, essa foi apenas a base. Porque tudo que Deus falou para José se cumpriu no tempo determinado. Quando Deus deu um sonho para um menino que tinha apenas 17 anos naquela época, falando que o sol e a lua ia se prostrar diante dele, e as estrelas também iam se prostrar. As estrelas representavam os irmãos, o sol representava o pai, e a lua representava a mãe. Deus tinha dado isso lá atrás, há 13 anos atrás, quando ele tinha 17. E os irmãos falaram que ele estava maluco. Como isso? Porque José era o menor da casa. Tinha os irmãos mais velhos. Como isso vai acontecer? Irmão, as coisas de Deus não se explicam, se vive. Milagre, às vezes, se você for falar o que Deus fez na tua vida, para as pessoas que não estão acostumadas com isso, vai pensar que isso é loucura. Milagre você tem que viver. Deus mostrando para um menino de 17 anos o que ele ia fazer lá na frente. Talvez quando José abriu a boca, na cadeira ali na mesa, sentado, comendo, almoçando, jantando, e as pessoas ficaram perplexas. Como isso pode acontecer? Como isso vai acontecer? Se você não tem nada. É porque as pessoas vê o hoje, o que você tem. Mas amanhã só pertence a Deus. Anamandaravassu. A nossa vida é uma roda gigante. Hoje você está embaixo, amanhã você pode estar em cima. Hoje você está em cima, amanhã pode estar embaixo. É via de mão dupla, subindo e descendo toda hora. É Deus que exalta, é Deus que abate. É Deus que faz o homem sentar na cadeira. É Deus que honra, a honra vem de Deus. 13 anos se passou. José é governador do Egito. Resumindo toda a história, 13 anos se passaram. Quando José assumiu o seu cargo de governador, com 30 anos, a palavra do Senhor vai dizer que veio uma fome sobre a terra. E aonde tinha mantimento? No Egito. E quem estava lá no comando do Egito, como segundo homem na hierarquia, como governador? José. Tudo tinha que passar na mão de José. E agora, Jacó manda seus filhos descer até o Egito para comprar mantimento. E os irmãos de José vêm peregrinando até o Egito. E quando chega no Egito, que vai comprar mercadoria na mão de José, José sentado do trono vê os seus irmãos. Aqueles irmãos lá atrás, há 13 anos atrás, que venderam ele para os mercadores. Lembra? Como é que as coisas mudam? Como é que a roda gira? José, quando olha para os irmãos que veio comprar mantimento para levar para sua casa, a Bíblia diz que os irmãos não reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos. E é aí que eu deixo essa reflexão para você. Se hoje Deus mudasse a sua vida, o jogo virasse a seu favor, como é que você retribuiria isso tudo que aconteceu na tua vida? Aqueles que te perseguiu, aqueles que te caluniaram, aquele que inventou calúnia contra você. Se Deus desse ele de bandeja nas suas mãos, qual é a forma que você ia retribuir? Será que você ia pagar com a mesma moeda? Ou será que você ia pagar com a moeda diferente? José, a Bíblia dá a entender que ele não pagou com a mesma moeda, porque se ele pagasse com a mesma moeda, ele ia matar os irmãos que desceram até o Egito para comprar mantimento. Mas José honrou. Diz as escrituras que José mandou ele levar os mantimentos e mandou os egípcios devolver o dinheiro dele. Os irmãos voltando para a casa de Jacó, quando deu conta que foi olhar a bolsa, eis que o dinheiro estava lá. E o outro falou, o meu também está aqui. O outro, o meu também está aqui. José deixou ele levar os mantimentos para casa, junto com o dinheiro que ele trouxe para comprar. Ele não pagou com a mesma moeda, ele honrou os irmãos. E depois lá na frente, ele se revelou, falando quem ele era, e abraçou os irmãos.
História muito linda, irmão. Muito bela. História que só Deus faz isso na vida do homem, na vida da mulher, na vida do ser humano. Porque Deus é Deus, irmão. E a reflexão que eu quero trazer hoje, resumindo isso tudo que eu falei, esse capítulo, esse episódio que aconteceu na Bíblia, é que Deus, irmão, eles têm o seu meio. Aquilo que você acha que é errado, que está dando errado, que não está dando certo, é o veículo que Deus usa para colocar você, que está me ouvindo aí, lá no topo. Anamandaravassubi Comanassi. Porque quando José se revela para os seus irmãos, que ele chega e fala quem ele é, os irmãos chorando, porque chorou de alegria, mas chorou também temendo a morte. Porque os irmãos sabem da responsabilidade que vendeu José. José poderia ter morto, ser morto, e não foi. Porque Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito de vida na vida dele. Então, quando José fala, eu sou o José, o vosso irmão, a quem você vendeu para os egípcios. Olha só o que José está falando. Eu sou o teu irmão, a quem vós o vendeste para os egípcios. Olha para mim. O próprio irmão, sem saber, financiou a passagem de José para o Egito. Na hora, ele não entendeu. Porque foi vendido, tirado do pai, tirado da mãe, tirado dos irmãos, tirado, sabe, do conforto, do aconchego, porque é assim. Tem muita gente que está ouvindo esse áudio que não quer sair do conforto e do aconchego. Mas às vezes é necessário Deus arrancar você da onde você está, dessa casa, dessa terra, para Deus te honrar em outra área, em outra terra. Porque Egito não era a terra de José. Ele chegou lá, filho, como escravo, como prisioneiro. Mas Deus o honrou. Fez o segundo homem na hierarquia do Egito. A terra não era dele, mas era propósito de Deus honrar José no Egito. E quem financiou isso tudo? Quem vendeu? O próprio irmão para os mercadores. Os mercadores venderam para Potifar, que levou lá para o Egito. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daquele que espera em Cristo Jesus. Irmão, quando fala todas as coisas, é todas as coisas. Às vezes, tem que dar errado para lá na frente dar certo. A gente não entende, não sabe o agir de Deus, o trabalhar de Deus, quem sabe? Quem olhasse para José, se a gente não conhecesse a história, né, claro, porque agora nós conhecemos a história, deu certo lá na frente. Lá na frente deu certo, mas lá atrás deu tudo errado. O homem que foi forjado, tirado do pai e da mãe, os irmãos chegaram com a túnica colorida, sujaram de sangue e falaram que a besta fera comeu ele, e Jacó chorou. Olha a história de José. Olha as coisas ruins que aconteceu na vida de José. Os irmãos vendem agora para tentar ofuscar o sonho de José. Vende por 20 moedas de prata. E agora ele é levado e vendido para outra pessoa. E essa pessoa bota ele para trabalhar. E a sua dona, a sua mulher, tem desejo no homem que está trabalhando para o seu senhor. Olha as coisas dando errado. Para lá na frente, depois de 13 anos, Deus se manifestar, irmão. Deus tirar o homem do anonimato e fazer sentar na mesa. Anamandaravassubi Comanassi. Deus, quando quis repreender Davi, chamou o profeta Natã e falou assim: fala para o meu servo, que eu, o Senhor, tirei ele de trás da armalhada e fiz assentar na mesa dos príncipes. Anamandaravassubi Comanassi. José foi honrado por Deus. José sentou na mesa dos príncipes, na mesa do rei. E tudo do bom e do melhor ele comeu, vestiu, usou. Mas teve um processo. Talvez hoje você está vendo esse áudio e você está se identificando com esse vídeo.
Porque está tudo dando errado na tua vida. Por mais que você se esforce, parece que nada dá certo. Esse é o processo que você está passando, que você tem que passar, para lá na frente você dar valor aonde Deus vai te colocar. Te dar valor e você reconhecer quem era você lá atrás e a pessoa que Deus te fez. Te deu um nome, te deu um rótulo, te deu um título e botou para sentar como segundo da hierarquia do Egito. Foi isso que Deus fez com José. Um menino com 17 anos, sem expectativa, mas com um sonho e com uma chamada de Deus na sua vida. É assim. Talvez as pessoas hoje olhem para a sua vida e ficam rindo. Não dá nada, não aposta nada. Porque o teu projeto ainda está em andamento. Mas quando ele se concretizar, você que está me ouvindo, se prepara para os elogios. Se prepara para os amigos se aproximar. Porque tem pessoas que só se aproximam querendo ver resultado, ver lucro. De olho naquilo que Deus te deu. Eu me chamo Pastor Fernando. Tem um canal no YouTube, Pregador da Net, onde eu boto meus vídeos. Tudo que Deus me dá, eu coloco lá. Você que não é inscrito, e se puder dar ajudando o teu irmão, deixa o like, se inscreve lá. É um canal 100% gratuito, canal 100% falando do céu. Fica na paz, receba um abraço do teu amigo, do teu pastor Fernando, que Deus abençoe o teu dia. Fica na paz e fica com essa reflexão. Como você agiria se Deus colocasse nas tuas mãos o seu adversário? Se o adversário chegasse para você e dependesse de você, qual é a moeda que você ia usar? A mesma moeda ou uma moeda melhor? Guarda essa semente no teu coração. Esquece o que passou. O que passou, passou. O que vale é daqui para frente. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. E a nossa moeda tem que ser a moeda da paz. A moeda do amor. A moeda do perdão. Porque tudo que a gente passou foi para amadurecimento da nossa fé. Seja igual José. Não paga mal com mal, mas paga o mal com o bem. Porque José entendeu que tudo que os irmãos fez só se aproximou dos sonhos de Deus. Assim será na tua vida. Essas pessoas que te perseguem, pega isso, mas não guarda com mágoa não. Guarda como se fosse um combustível. Quanto mais falar de você que você não vai chegar, esse aí é a gasolina pódio para dar força no teu carro. Você vai chegar sim. Por quê? Eu comecei o vídeo falando, aquilo que não te mata, te fortalece. Fica na paz, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.